vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Hora do Trabalhador. 5:02, a Hora do Trabalhador. Depois de um ano inteiro de trabalho, sua empresa merece o plano de saúde ideal. O plano empresarial medical tem mensais a partir de R$ 97,15 e carência zero para consultas e exames simples. Conheça também as opções em medicina ocupacional e plano odontológico. Informações e vendas 3446-4656 ou medical.com.br. Medical, cuidando da sua empresa por completo. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Programa Hora do Trabalhador de sexta-feira a sexta-feira, o dia sagrado da categoria dos trabalhadores de todas as categorias, um dia que vem coroar toda uma semana de labuta sem o reconhecimento, o salário que os companheiros, os trabalhadores merecem, né? Mas na sexta-feira a gente dá a nossa extravasada. Sexta-feira, dia 15 de fevereiro, o tema reforma da Previdência tá rolando, tá pegando fogo. Nós tivemos algumas definições durante o dia de ontem e hoje a respeito do formato final do projeto que o presidente Jair Bolsonaro apresenta ao Congresso, à Câmara dos Deputados. E esse projeto inclui itens como a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres como requisito para se aposentar. Esse projeto consegue ser ainda mais, vamos dizer assim, mais cruel que o projeto do Temer. Nós precisamos conhecer esse projeto. Esse projeto começa uma caminhada agora pelo Congresso. Esse projeto tem uma faixa de transição menor do que a do projeto do ex-presidente Michel Temer. Nós vamos trazer aqui no programa de hoje a advogada Martina Catini, especialista em previdência. Olha só, ela vem lá de São Paulo para nos ajudar a debater essa questão, porque agora é a hora da gente se manifestar. Estamos aí debatendo balões de ensaio, estamos debatendo hipóteses e agora o negócio vai começar a correr. Daqui a pouco a doutora Martina chega no estúdio para que a gente fale sobre isso. Atenção, você que está próximo de se aposentar,
Atenção você que vai ser afetado, em especial você que tem pouca idade e bastante tempo de contribuição. O que você tem que fazer? O que você deve fazer? A doutora Martina vai falar sobre esse assunto com a gente daqui a pouco. E hoje nós também vamos debater um outro tema que está tomando os noticiários nacionais, um tema muito importante para a vida de todos nós e que projeta basicamente a nossa ideia de sociedade. O Supremo Tribunal Federal debate uma ação que criminaliza as ações de homofobia, do ódio à população LGTB. População LGTB, essa ação ela está sendo debatida pelos ministros do Supremo e ela pode estabelecer como crime semelhante ao crime do racismo, para vocês entenderem. Onde você chamou uma pessoa, ofendeu uma pessoa negra, você vai preso, é um crime inafiançável, é um crime que é punido com um rigor maior da lei. É isso que se quer fazer com o crime de homofobia. E para explicar melhor esse tema, até tecnicamente, para a gente entender bem, nós estamos trazendo aqui a servidora municipal e ativista da causa LGTB, a Isabeli Carvalho. Está aqui com a gente no programa de hoje. Já veio no programa Hora do Trabalhador e vem de novo num momento muito pertinente. Esse assunto está sendo debatido agora no Supremo Tribunal Federal. E ela vem explicar o que pode acontecer com esse processo. Muito boa tarde, Isabeli. Muito boa tarde, André. Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem neste momento, né? Que nos assistem, inclusive. Queria agradecer também, André, mais uma vez a oportunidade por estar aqui, não através de um debate, mas como um bate-papo, a gente poder dar um enfoque no nosso objetivo maior, que é levar informação, né? Sim. As pessoas. Desculpa a correção já de início, André. Por favor. A sigla é LGBT, né? A comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, né? Eu inverti, eu falei... só deu uma inversão na letra. A ordem dos fatores altera, sim, porque Isso. é o próprio grupo que deve definir a sua categorização. Sim, e como foi feito, Legal, desculpe aí, mas feita a correção. Isabeli, tivemos um discurso histórico do ministro Celso de Mello ontem em favor da causa, mas nesse momento, vamos falar da última informação de que ele teria se manifestado no sentido de que o Supremo talvez não fosse o âmbito para essa caracterização como crime, né? O fato da... Como é que está isso? Em que pé que está essa questão? Então, André, é o seguinte, né? Realmente o voto dele é histórico, foi, né? Ainda tem a conclusão, ainda não houve a conclusão do voto do ministro Celso de Mello. Mas, a respeito deles se posicionar no sentido de que não é papel da Suprema Corte decidir sobre essa questão, a gente já... a gente fundou, que são duas ações, né? Certo. Uma ADO, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandato de injunção, né? A Suprema Corte, enquanto a grande guardiã da Constituição, né? A que interpreta a Constituição e tal, ela tem o papel, sim, de definir essa questão sobretudo, porque ela já definiu. Porque como nós queremos, na realidade, a equiparação ao crime de racismo, né? A Suprema Corte, ela define que racismo não é mais utilizado no conceito biológico da palavra, né? Eles a interpretam como no sentido social, né? Que é a inferiorização de um grupo social relativo a outro, né? Entendi. Nesse sentido, a lei antirracismo, que a Constituição prevê, que é imprescritível, que tem sua pena agravada, ela protege contra violências de raça, de cor, de etnia, de procedência de
de país, né, de nacionalidade e também de religião. Aí que mora. Um dos principais argumentos daqueles que se levantam contra essa decisão é o fato de que poderíamos, sim, estar cerceando o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade religiosa. Se o indivíduo resolver ofender um homossexual, ele, na visão dessas pessoas, ele estaria expressando uma opinião. É isso. Essa é sim, sim. o ataque E na verdade não é isso à criminalização. Que se quer. Não é isso que se quer. Alguns fundamentalistas religiosos sim, estou me referindo a isso. se fazem valer, lançam mão deste argumento justamente por quê? Porque eles são amparados também pela lei antirracismo, né? Então eles falam tanto de privilégios, que a comunidade LGBT na realidade quer privilégios, na realidade eles não querem a extensão da garantia, a proteção legal, ou seja, a extensão de um direito, né, que eles próprios têm, né, a comunidade religiosa como um todo, e eu não falo só a comunidade cristã, eles são protegidos legalmente pela lei antirracismo, são abarcadas por essa lei, e, no entanto, eles não querem expandir a comunidade de direitos também às pessoas LGBTs, que nós consideramos um grupo vulnerável, com mortes, com dados, com violências alarmantes, assim como outros grupos minoritários da sociedade. Fala para mim o que seria a criminalização da homofobia. Pena, como é que, a partir dessa criminalização, o que ocorre com o indivíduo que ofenderam alguém desse grupo? Então, André, nesse sentido, a gente precisa ir por pontos, né? Sim. A gente precisa entender que a homofobia e a transfobia, eu gosto de fazer essa separação, porque uma diz respeito à orientação sexual e a outra à identidade de gênero. Elas se expressam na forma de violência física, violência verbal, só que nem sempre, ela também é social. E a grande maioria das pessoas, a grande maioria da população tem preconceito, sim. Mas elas não têm preconceitos, André, porque elas são más. E sim por desinformação, por ignorância, né? Até a ignorância, desde que não prejudique o outro, é um direito fundamental, né? Então, nesse sentido, eu não defendo a ampliação de um Estado penal que vise somente a prisão com punição. Não, nós precisamos dar a essas pessoas que cometem, sobretudo, a violência simbólica, que é a injúria, a difamação, com penas alternativas, dando a elas a possibilidade, a oportunidade de se desgrudar desses preconceitos, né? De se desfazer desses preconceitos. Então, nesse sentido, é lógico que existe uma disputa política também sobre a questão do Código Penal, do Estado Penal. Por exemplo, a extrema-direita ou parte da direita política em si, ela acha que se a gente criminalizar e prender tudo é a salvação de todos os problemas do planeta. E nós sabemos que não, né? A lei antirracismo está aí, o racismo não acabou, né? A Lei Maria da Penha está aí, o feminicídio continua em pauta em todos os lugares, né? Então, mas também não incorra ao erro de um discurso de boa parte da esquerda progressista de achar que a criminalização de certas condutas também não serve de nada, né? Por quê? Porque ela além de um mecanismo de mediação, né, para uma convivência em sociedade, a criminalização de certas condutas também é um mecanismo de proteção a esses grupos vulneráveis, tidos, né, como vulneráveis, como eu já citei. Então fala aí qual que é a pena, né? Vamos falar dessa, o que seria uma coisa semelhante à pena da injúria racial e o racismo. Qual que seria a pena para alguém, como é que seria o caso de alguém que ofende uma pessoa homossexual? Eu não sei como se dá especificamente na lei antirracismo, me desculpe por não trazer aqui. Sim. Mas eu defendo numa pena e numa situação como esta, por exemplo, a pena alternativa, né? Ela visa desde multas até trabalhos prestados à comunidade. Nesse caso, eu sugeriria, né? Eu colocaria um trabalho junto à comunidade, às organizações da comunidade LGBT, para a gente poder justamente dar a ela a oportunidade de se libertar de preconceitos. E também multa pecuniária e até reclusão mesmo, né? Sim. Então,
nesse sentido, a gente pode dizer que é uma oportunidade, sim, da gente poder trabalhar mais perto da população, né? A gente tem a possibilidade aí de dar à população a oportunidade de se desfazer dos seus preconceitos, né? Quer dizer, na sua opinião, criminalizar não é uma solução completa da coisa. Você precisa fazer uma mudança cultural, né? Isso, na verdade, é um limiar, né? Não só a punição na forma de prisão, mas também não a criminalização, né? Eu defendo, sim, a criminalização da LGBTfobia para abarcar todas as fobias, né? Defendo a criminalização, mas também defendo a discussão também em parlamento de como se dá uma criminalização de uma conduta como essa, né? Então, para garantir a eficácia, né? O objetivo maior que é fazer com que os crimes de motivação LGBTfóbica não aconteçam mais. Uma pessoa que é contra, e até a gente está fazendo uma discussão aqui sobre direitos, e essa discussão acaba sendo ideológica e política muitas das vezes. A pessoa diria o seguinte: por que você diferenciar só porque é o crime contra o homossexual? Por que não tornar um crime de injúria ou ofensa, ou agressão, ou tudo mais, um crime que é contra qualquer outro ser humano? Por que você vai tornar mais grave pelo fato de ser uma agressão, uma ofensa a um homossexual? Como é que você responde a essa pergunta? É porque assim, André, a nossa Carta Magna, né, que é a Constituição de 88, ela prevê nos seus rols, né, uma série de direitos e garantias fundamentais a todas e todos cidadãos, né, do Brasil. Só que ela mesma, a Constituição, ela entende que não é possível se concretizar por ela própria esses direitos, né? Então, nesse sentido, ela pressupõe uma malha legislativa infraconstitucional até para que legisladores, né, a Casa de Leis, ou se preciso for recorrer ao judiciário, como que vem acontecendo nesses dois casos do STF, que é o fato de criar mecanismos de proteção a determinados grupos. Assim, nós criamos o Estatuto do Idoso para proteger a pessoa idosa, porque consideramos a pessoa idosa sujeito de direitos. Nós criamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós consideramos a criança um sujeito prioritário, inclusive, de direitos e que precisa de uma proteção maior. Nós temos leis aí que protegem pessoas que vivem com HIV e AIDS. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, que protege, né, ao menos em tese, os direitos da mulher. A gente tem aí várias leis específicas para grupos específicos da população. Então, eu acho que o discurso em querer deixar de fora também, em não olhar as especificidades e as demandas da população LGBT é, no mínimo, desonestidade intelectual de entender. Nós estamos morrendo, sim, né? E quando eles colocam dados como, mas os números de mortes que vocês apresentam não é nada perto da população em geral. Eu falo, sim, a população morre de uma forma geral, é acometida de violência de uma forma geral, só que a violência LGBTfóbica é apenas uma delas, e nós precisamos falar sobre elas também, assim como nós falamos de feminicídio, como nós reconhecemos há pouco tempo o extermínio, né, o genocídio da população jovem e negra nesse país. A gente precisa reconhecer também as motivações causadas pela LGBTfobia. Nesse sentido, André, eu também queria ressaltar aqui o caso da Dandara dos Santos. Há 2 anos atrás, uma travesti no Ceará, ela foi espancada até a morte por 8 homens, colocada numa carriola, e seus algozes foram condenados o ano passado, agora em 2018, pela primeira vez. Foi reconhecido o crime transfóbico, né? Eles utilizaram ainda o termo homofóbico, mas ficou compreendido como a motivação transfóbica desse crime, que culminou no agravo de pena.
E isso é muito importante. Esse reconhecimento, a gente precisa do reconhecimento da motivação torpe LGBTfóbica em todos esses crimes. Vamos só fazer um resgate aqui, olha só. O crime de injúria racial, que hoje refere-se à população negra, ele é especificado no artigo 140 do Código Penal, terceiro parágrafo. É quando se ofende uma ou mais vítimas por meio de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião e origem. Acho que você até citou, né? É um crime inafiançável e prescreve em 8 anos a partir do momento da injúria, né? Enfim, é inafiançável e a pena é de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Quer dizer, ele é mais intenso, que seria com relação à pessoa ofender um indivíduo porque você não gosta dele, você vai lá e o ofende, sendo que nesse sentido você usa a raça como um motivo para ofender. É isso que quer o movimento LGBT. Isso. E quando o ministro Celso de Mello ele fala que talvez o Supremo não seja o fórum para criar essa criminalização, ele na verdade dá um puxão de orelha no Congresso que não fez isso. Ele é totalmente, absolutamente favorável, faltou eu completar essa informação, a que isso seja feito, né? Em algum momento eu posso até falar agora momentos do discurso que ele fez no julgamento ontem, coisas assim para a gente guardar para a nossa vida mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal tão criticado e nesse momento assume um protagonismo histórico. Ele cita até a Damares, né? A nossa amiga, a ministra da Mulher, Direitos Humanos, quando fala versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade acabam gerando agressões a quem ousa delas se distanciar no seu exercício de direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade, sob o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais, com referência à chamada ideologia de gênero. Está sendo muito elogiada essa manifestação do ministro Celso de Mello. Eu queria te perguntar o seguinte: você se sentiria mais protegida com esse tipo de legislação, com essa criminalização das ações de homofobia? Então, André, vamos por partes aí, né? Caramba, né? Você acabou de tocar na questão da ideologia de gênero. Eu gostaria de dizer que se existe realmente a ideologia de gênero, ela existe sim, né? Que é a ideologia heteronormativa, a ideologia cisnormativa, que ela é imposta de forma autoritária, né? De forma obrigatória a todas as pessoas da sociedade. E quem ousa viver a vida de uma outra forma, ela é agredida, ela é violentada, ela é estigmatizada de forma simbólica, violenta, física, verbal, de todas as formas. Então, se temos no Brasil ou no mundo uma ideologia de gênero, a ideologia é essa, né? Referente à questão eu lancei aqui há pouco, André, as bases para uma linha de pensamento do que poderia ser, né, na minha concepção, uma ideia de criminalização dessas condutas, né? Porém, esse é um papel da Casa Legislativa, né, do Congresso Nacional, claro, né, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E quando eu citei a questão do racismo, é apenas um dos caminhos que se pode tomar nesse sentido. Sim, né? É porque o STF, ele precisa, e eu acredito que ele vai reconhecer nesse julgamento, a mora, né, a omissão do Estado em não debater o assunto. Nós estamos desde 2001, né, tentando discutir projetos que não saem do papel e por fim, a gente não consegue chegar nesse consenso. A Constituição prevê, né, que atentados discriminatórios, as garantias e as liberdades fundamentais precisam ser coagidas, né, na forma de lei, né?
Então, e o Estado ficando, através da inércia do Estado, é que o STF ele está se posicionando, eu acredito que ele vai se posicionar nesse julgamento de forma favorável, assim, né? Porque ele pode construir normas gerais e abstratas até que o Estado não edite uma lei, não discipline uma lei. Sim. Então, ele está fazendo o papel dele que a Constituição prevê, inclusive. É perigoso ser homossexual em Limeira? Em Limeira, eu diria que boa parte do mundo. Limeira também, não está de fora, né? É perigoso ser LGBT, sim. No Brasil como um todo, né? Não, em Limeira se inclui nisso. Não é uma exclusividade de Limeira, né? A LGBTfobia é latente e podemos dizer que é perigoso, sim, né? A gente precisa levantar agora também casos emblemáticos, né? Eu só queria lembrar a todo mundo que eu não estou aqui para fazer discurso contra o presidente eleito, até mesmo porque isso eu faço por outro viés. Mas é inegável que ele tem uma tinta conservadora, né? E que muitas vezes ele... a gente tem que fazer o meio campo aqui, o equilíbrio, mas ele mesmo não está nem aí para protocolo. Ele acaba... não que ele seja homofóbico, não é uma acusação, mas ele acaba atropelando qualquer tipo de movimento de minoria, né? Então, André, como eu disse, discurso contra o presidente eleito eu faço por outros canais em outros momentos e eu acho que não é este o momento. Mas a gente precisa levantar e suscitar aqui as questões emblemáticas que aconteceram no último pleito eleitoral, né? Nós temos vídeos rodando na internet de um grupo de torcedores de um time de futebol ali em São Paulo, né? Na plataforma ali do metrô, gritando, né? Abre aspas, ô bicharada, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado, fecha aspas. E a gente precisa entender o consciente coletivo que isso traz, né? O perigo. Há pouco tempo, uma amiga minha, que mora na capital, ela é profissional da educação, ela é professora, e um aluno dela de 9, 10 anos de idade, eu acho que 8 a 9 anos, ela ficou sem saber o que fazer, porque o aluno... fica em sala de aula dizendo para todo mundo e acreditando fielmente nisso. Eu quero ser igual ao Bolsonaro, eu quero ter uma metralhadora e matar todos os viados. Eu a palavra que ele prefiro usou. um filho morto em acidente do que um filho homossexual. O cara falou isso aí. Exatamente, né? E quando ele foi questionado, porque eu também sou honesta em reconhecer isso, parece que numa matéria online, apenas uma matéria online, ele se posicionou no sentido de que é contra a violência. Mas eu não vi, muita gente não viu, eu acho que o papel de um presidenciável, então, né? À época, uma travesti foi morta aos gritos de Bolsonaro, né? Um negro foi morto aos gritos de Bolsonaro, a gente não pode esquecer isso. Era preciso uma posição muito mais enfática, muito mais para causar mais visibilidade, porque, querendo ou não, era um presidenciável, depois passou um presidente eleito, depois tomou posse, e isso ele não se posicionou ainda, essas questões. Então é bem emblemático, a gente precisa falar sobre isso, sim. Vamos falar sobre isso, vamos continuar falando aqui com a Isabeli, mas vamos dar um break, porque a gente precisa falar também de outro assunto que diz respeito ao meu querido Jair Bolsonaro, que é Previdência Social. Doutora Martina Catini está aqui, a ela eu dou o meu boa tarde, vou pedir um boa tarde rápido com ela, depois eu vou anunciar as vagas que o Pátio de Limeira oferece nessa segunda-feira, mas não sem antes dar o meu boa tarde e agradecê-la pelo esforço de vir ao programa hoje. Ficou presa no trânsito de São Paulo, né, doutora? Tava triste lá. Boa tarde a todos. São Paulo é um verdadeiro o atrasinho. sempre, né? Não, em São Paulo, o problema é que a gente sai e aí, de repente, muda tudo. Começou a chover, aí aumentou em meia hora a minha chegada aqui. Mas tá tudo bem, chegamos inteiros e acho que sem multa. Deu certo. Tomara. Mudanças, né? Me senti mal. Não, fique tranquila. A gente foi se falando pelo Zap e ela tentando se livrar lá da capital. E ainda juntou a ponte, que não sei, acho que vão construir em 2030 aquilo lá, né?
Não, é sério, isso é um fato. A ponte da Marginal A ponte Pinheiros. da Marginal Pinheiros, que é o caminho que eu faço para sair de lá, né? A ponte está caída, né? Desde, acho que faz o quê? Uns 3 meses já que tá assim? Por mais aí. até. Enfim, acho que vai mais uns 10 anos de ponte. Mudanças, né, na Previdência Social. Sim. Aumento da idade mínima para aposentadoria e o benefício assistencial BPC vai ser inferior ao salário mínimo. Né? Tem essas duas mudanças aí bem pesadas. Eu vi no Facebook já um movimento, mas não eu tinha confesso, a ver com, assim, com mudança. manifestando um pouco da minha opinião, né, com relação a isso. Aumento da idade mínima eu acho ok, porque... Era inevitável. É inevitável. O Brasil é o país em que as pessoas se aposentam mais cedo. Então, assim, se a gente for pensar em direito comparado, realmente faz muito sentido aumentar. Isso vai trazer economia para a Previdência, apesar da Previdência Social não estar em déficit, né, como dizem, né, o que quebra a Previdência Social são outras coisas, né, são outras coisas, outros benefícios aí que são pagos e são acima do salário, enfim. Não vem ao caso comentar sobre isso. Mas o aumento da idade mínima eu acho muito bem-vindo, tá? As pessoas realmente se aposentam cedo, né? Assim, aí vão para a informalidade porque não vem finalidade em continuar trabalhando sem ter o dinheiro de volta, porque depois que elas se aposentam, se elas continuam trabalhando, elas têm que contribuir, né? Então, assim, a pessoa não vê finalidade em não receber o que ela está contribuindo de volta. Então, aumentar a idade mínima realmente vai proporcionar essa questão aí de... Eu acho que vai até dar uma... Isso é opinião minha. Dar uma jogada para frente nessa questão do trabalho informal. Doutora, o tempo de transição que foi reduzido para 12 anos, tornou... Para 12 anos, enfim. Eu acho que o tempo de transição... opinião também, é um pouco questionável, assim. Mas aumento da idade mínima, isso ia ocorrer invariavelmente, né? Uma coisa que eu fiquei muito espantada, a questão de diminuir o valor do BPC, do benefício assistencial, né? Que é um benefício pago para idosos e para deficientes. Deficiente a gente entende como qualquer pessoa que tenha limitação, né? Pode ser uma pessoa que ela tem uma, sei lá, às vezes não é... o padrão de deficiência, ele mudou com o estatuto da pessoa portadora de necessidades especiais, né? Então, antes nós tínhamos um critério de deficiente, é aquela pessoa que realmente tem uma debilidade física, ou então um problema mental, enfim, uma deficiência visível. Não, deficiência é tudo que impede a pessoa de ter uma vida comum. Então, às vezes, se ela tem uma doença muito grave, isso pode ser equiparado à deficiência, tá? Falando só um pouquinho do LOAS, muito brevemente, para quem é devido, para quem tem abaixo de 1/4 do salário mínimo como renda per capita, tá? E dentro de um grupo familiar. Então, quem é grupo familiar? Pai, mãe, irmãos solteiros que vivem na mesma casa e contribuem para o custeio daquela família toda, né? Então, você pega a renda de todo mundo, divide por cabeça e se tem abaixo de 1/4 do salário mínimo, o idoso ou o deficiente recebe esse benefício. Com a alteração, o que vai acontecer? Isso é um salário mínimo, tá? Agora, o Bolsonaro não trouxe ainda os critérios que vão ser, aliás, qual vai ser o valor efetivo, mas os critérios vão ser semelhantes aos de Bolsa Família. Então, ele é inferior ao salário mínimo, tá? Então, isso eu acho um grande problema, porque, gente, hoje, R$954 já é pouco, tá? Não dá para fazer uma compra de mês, se Qual for que pensar. É o sistema que o Bolsonaro anunciou? Que vai ser equiparado aos outros, às outras políticas assistenciais, tipo Bolsa Família, Bolsa Escola. Então, provavelmente vai ter um critério, tipo de... Não sei qual vai ser, eu tô supondo. A gente sabe que quem tantos filhos ganha R$50 por filho, um exemplo assim, né? Não sei se é assim que funciona, mas ele vai equiparar esses outros critérios e vai abaixar. Perdeu esse piso do um salário mínimo. Então, eu acho que... Eu não sei se vai dar certo, assim, pensando constitucionalmente, né? Porque analisando a nossa Constituição, a gente sabe que nenhum benefício pode ser inferior a um salário mínimo. Mas então, eles fizeram isso com o salário intermitente, né? Na reforma trabalhista, onde o indivíduo... Mas a gente consegue pegar as horas trabalhadas. Então, assim... Ele não é inferior quando você divide a hora. Então, não é justificando, mas tem uma fundamentação, entendeu? Uma jornada menor, se você, por exemplo, justificar. Se você pega uma pessoa que recebe um auxílio acidente, ele é 50% do valor, tá? Então, por que ele é 50% do valor? Ele é inferior, é um benefício? Sim, é um benefício. Por que ele é 50%? Porque não é
característica de benefício de salário, assim, entendeu? Ele é para reparar uma perda da pessoa. Então, ele tem um caráter indenizatório. Aí justifica também. Aí você pega a pessoa que trabalha. Poxa, se eu ganho por hora e eu trabalho 4 horas e minha hora vale, sei lá, R$954, é justo que eu receba metade. Por que eu vou receber um valor inteiro, metade, entendeu? Então, tem uma justificativa. Mas agora a gente pega um benefício assistencial. É justo num certo sentido, né? Então, foi assim, uma criação que fragmentou o contrato de trabalho e criou o cidadão, vamos dizer assim, um cidadão de segunda classe, né? Que é chamado... Mas é uma outra questão. É uma outra questão, assim, se for pensar em horas trabalhadas, então, assim, eu, por exemplo, eu ganho por hora, se eu não trabalho, eu não ganho, então, se eu trabalho meia hora, eu ganho meia hora, mais ou menos assim, exemplificando, não justifica, mas enfim. E aí, no benefício assistencial, eu achei realmente pesado, porque, poxa, você já pega a pessoa que tá no critério de miserabilidade, já tá passando fome, já tá, vai receber menos do que um salário mínimo? R$954 não dá pra comprar remédio pra essas pessoas, sabe? Ele já tem um custo extra pela condição de vulnerável, né? Enfim. Bom, vamos falar sobre os pontos da reforma. Deixa eu antes anunciar as vagas que o Pátio de Limeira oferece nessa segunda-feira, dia 18 de fevereiro. Aqui, e você que está desempregado, preste atenção. Esse é um serviço que a USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, oferece para você. Para você não achar que o sindicato só quer saber de reclamar, de fazer movimento, pedir direitos. Também ajudamos a sua colocação no mercado de trabalho. Olha só, nessa segunda-feira o Pátio oferece as vagas de analista de negócios. Não é preciso experiência, olha só que milagre dos céus. Não é preciso experiência para essa vaga, apenas o ensino superior completo no curso de Tecnologia da Informação, além de CNH categoria A ou B, veículo próprio e disponibilidade para viagens. Atendente de lanchonete, vaga exclusiva para deficientes. Não é preciso experiência também. É preciso ensino fundamental completo apenas. Olha só, uma vaga exclusiva para deficientes. Outra vaga exclusiva para deficientes, auxiliar administrativo. Mais uma vaga onde não é preciso experiência, apenas o ensino médio completo. Auxiliar administrativo, outra vaga, é preciso experiência, ensino fundamental completo, além do curso de contabilidade, que será um diferencial. Se tiver um curso de contabilidade, será um diferencial para essa vaga. Coordenador de restaurante, é preciso experiência, o ensino médio completo. Funileiro de veículos, é preciso experiência, ensino fundamental completo. Mecânico, é preciso experiência e ensino médio completo, além de CNH categoria A ou B. Operador de caixa lotérico, é preciso experiência, ensino fundamental completo, além de ser imprescindível a experiência lotérica, CNH categoria A ou B, veículo próprio, porém indispensável se dispor de alguém que leve e busque até o local de trabalho. Operador de câmara de esterilização, é preciso experiência, ensino médio completo, além de conhecimento em informática e veículo próprio. Operador de escavadeira, é preciso experiência, além de CNH categoria D e curso de escavadeira hidráulica. Operador de prensa de vulcanização, é preciso experiência e ensino médio completo. Operador de torno e prensa excêntrica, é preciso experiência e ensino fundamental completo. E para terminar, vendedor externo, é preciso experiência e ensino médio completo, além de CNH categoria AB e veículo próprio. O Pátio fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira. E para pleitear uma vaga, você deve levar sua carteira de trabalho e seus documentos pessoais. Doutora Martina, que outros aspectos da reforma anunciada, os detalhes anunciados, a cara da reforma anunciada ontem e hoje,
te chamou a atenção? Você bem falou, né? Essa idade mínima era previsível. E era previsível que se copiasse a idade do Temer, né? Queria que você explicasse até essa questão da transição, no sentido de que, a princípio, serão atingidos pela idade mínima mulheres com 55, se eu não me engano, e 55 e homens com 62, é isso? É 60. Algo assim, até porque não bateram o martelo não ainda, né? É importante a gente falar isso, né? Essas pessoas, ou seja, a partir dos 50, da mulher que está para se aposentar, ela, a partir de agora, já em 2019, ela precisa ter, no mínimo, 55 anos de idade, é isso? Exatamente. Então, assim, o mínimo, na verdade, assim, a regra de transição, o que vai acontecer? Ela vai vir para as pessoas que estão prestes a se aposentar, entendeu? E para que elas não sofram não sofram tanta afetação com a lei que vai entrar. Agora, o que eu acho, André? Eu acho que algumas coisas ainda vão se alterar, porque a gente, desde que o Bolsonaro assumiu, ele vem trazendo mudanças, né? Então, ele anuncia, ele vê qual que é a aceitação, e aí ele vai lá e remaneja. Você reparou? Ele anuncia alguma coisa, dá aquela recuada dá aquela básica, recuada. Né? Então, assim, eu acho que ele tá vendo o que vai dar certo, o que não vai dar tão errado, entendeu? Então, eu acho que algumas coisas vão mudar, até realmente aprovar e passar, enfim. Aqui, o que as pessoas acabam realmente ficando muito preocupadas é, nossa, o que vai acontecer comigo? Para quem está prestes a se aposentar. Vai ter essa regra de transição e ela vai subindo... a pessoa vai se aproximando da idade. Então, é como se tivesse que pagar uma diferençazinha até lá. Vai ser prejudicado? Sim, mas nem tanto. Então, não precisa ficar desesperado. E é importante as pessoas saberem também que quem já implementou as condições e já pediu, né, o benefício, tá em curso um processo de aposentadoria, alguma coisa assim, não vai mudar em nada, tá? Então, para quem já implementou as condições, não muda nada. A regra muda para quem está quase... prestes a se aposentar. Veja, por exemplo, o caso do Paulo, que entra em contato com a gente. Obrigado pela participação. Ele pergunta, companheiros, boa tarde. Sobre quem vai se aposentar por idade, mudou alguma coisa? Então, por enquanto ainda não mudou nada, gente. Todo mundo, assim... Não, mas veja só, o caso dele, ele vai se aposentar aos 65 mesmo, né? Uhum. Então, eu creio que o estabelecimento de uma idade mínima não muda a situação dele, né? Não. A aposentadoria por idade continua sendo com 65 anos. Sim. Permanece. Mas e com relação ao cálculo do valor, que ele aí já entra, Paulo, num debate que talvez a gente não tenha elementos ainda. Com né? relação ao cálculo, não veio nada sobre cálculo. Por enquanto, continua sendo a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, né? Então, você faz uma média das 80 com descarte das 20. Aí depende. Se a aposentadoria ela é por tempo de contribuição, nós temos a incidência ou não do fator previdenciário. Se a aposentadoria ela é por idade, a cada grupo de 12 contribuições você ganha 1 ponto. Então, aposentar-se por tempo de contribuição continua sendo melhor do que aposentar-se por idade, tá? Pelo cálculo. Sim. Mas, assim, com relação ao cálculo, nada foi trazido. E eu acredito que não vai mexer na questão do cálculo, porque o cálculo já existe há tempos e dá certo e não é questionado, né? Sim. Então, assim, o que eu acho que vai mudar é realmente a questão das idades aí. No caso do Paulo, ele vai se aposentar aos 65, já que hoje se aposenta aos 65 por idade. Mulher 60, homem 65. Certo. A questão da idade mínima, ela tá vindo para a aposentadoria por tempo de contribuição, porque até então, nós não temos, até hoje, para quem vai se aposentar por tempo de contribuição, idade mínima não é necessária, tá? Então, mulheres, 30 anos de contribuição, homens, 35 anos. Idade mínima tenho que ter? Não, não tenho que ter, tá? Por que a idade ela é importante para a regra atual? Para a soma de pontos, para não incidir fator previdenciário. Então, tá. Então, 35 anos, para a mulher que soma
85 pontos, né? Ou seja, faz a conta aí comigo que eu sou péssima de conta. Hoje já é 8,6, né, doutor? É 8,6, já estamos em 8,6, virou o ano. 8,6 pontos. É, exatamente. Nós no ano passado. Nossa, que horror. 8,6 pontos em 2019. Ano passado era 8,5. Então, vamos fazer a conta. Faz aí. 8,6 menos 35. Dá... 8,6 menos 56, 35, 51. 51, isso mesmo. Aí agora a regra está trazendo 55 anos. Então, tudo bem. Então, a gente tem um aumento aí na questão dos pontos, né? Sim. É essa mudança. Sim. Homens, 65... Como é que é? 50, não, faz a conta de novo. 96 pontos... 96 menos 35? Menos 35. Dá 61. 61. Então, homem, 61 anos já é o necessário hoje. Para não incidir... para não incidir o fator previdenciário, tá? Esse é o ponto. Se eu quiser me aposentar com 35 anos, com o fator de contribuição, eu, mulher, 30 anos, homens, 35 anos, sem incidência... Aliás, com incidência do fator, eu posso. Se eu trabalhei hoje... Até hoje, 30 anos, não importa quantos anos eu tenha, eu posso me aposentar. Sim. Aí eu vou ter fator, tá? Então, a diferença é só essa. Então, assim, a idade mínima, ela tá vindo como mais um requisito. Então, vai cair por terra o tempo de contribuição. Ele não vai servir de nada, ele vai ser só mais um requisito. Ele não vai ser... Vai ser mais um requisito, ele não vai ser... o requisito. Hoje nós temos tempo de contribuição como sendo o quê? O requisito. Então, ele vai ser mais um requisito. Então, tá dificultando essa questão aí, porque tá vindo uma idade mínima que vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição por si só. Né? Então, a gente tem idade mínima mais tempo de contribuição. O movimento sindical, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é em prol do trabalhador. Dados da Folha de São Paulo, a gente não esconde e fala no ar. Nós somos contra o ataque aos direitos dos aposentados. Sim. Mas, doutora Martina, um brasileiro se aposenta, em média, com 56 anos de idade, no caso das aposentadorias por tempo de contribuição. Isso. Aí que tá o nó, né? Chegou-se a um momento que o sistema... ele não consegue se sustentar. O pessoal se aposentando começa muito cedo, se aposenta muito cedo. E aí, então, é esse o ponto. Aí entra na questão do trabalho informal. A pessoa começa muito cedo, aposenta muito cedo. Aí tá, então ela aposentou, aí a gente pega todo o questionamento, vamos fazer só uma análise. Desaposentação, por que começou a discutir desaposentação? Porque o cara aposenta-se muito cedo, ele continua trabalhando. Aí ele continua trabalhando, ele é obrigado a contribuir. Se ele é obrigado a contribuir, ele quer ter esse dinheiro que ele está contribuindo de volta. E aí ele não tem de volta, porque a gente não tem mais o pecúlio. Sim. Tá, porque o sistema, como que a gente justifica? Existe uma justificativa legal, porém, eu não concordo. Porque eu acho que se você... tudo bem, pelas bases, né? Não é um dinheiro que é meu. O sistema é solidário, então eu tô contribuindo. Eu tô contribuindo para um sistema. Para os mais novos, quando forem se aposentar. Então, tudo bem. Então, o cara, ele se aposenta, ele continua trabalhando, ele tem o desconto dele do salário para contribuição, porque ele é obrigado a fazer isso. Esse dinheiro, ele tá tirando dele e jogando fora, porque ele não vai ver mais esse dinheiro de volta. E aí, o cara, ele entra na informalidade, porque ele se aposentou muito cedo, ele não quer mais pagar contribuição, porque desconta uma boa parte do salário, e aí ele fica trabalhando informal. Aí a gente tem um trabalho informal, né? Agora, assim, aumentando a idade, a pessoa vai ter uma vida de trabalho maior, tá? Tem que ver o quanto que isso é benéfico, né? Porque aí são várias questões que temos que ponderar, né? Sempre. Tem duas perguntas para a doutora e uma contribuição importante para o assunto aqui com a Isabeli. Deixa eu mandar os abraços antes para toda a galera que acompanha o programa A Hora do Trabalhador. Um abraço para Silvana Garri. Boa tarde, Silvana. Um abraço para Davidson Oliveira. Arrasa, Isabeli. Olha só, Davidson Oliveira, pessoal interagindo aqui no programa. Evandro Fernandes, forte abraço para essa guerreira, Isabeli Carvalho. Valeu. Um abraço para Bianca Vanek. Vai, Isabeli Carvalho. Arrasa como sempre. Você tem um fã-clube. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijão enorme para vocês. Um abraço para o Claudio Miro Pedro. Boa tarde.
Abraço para Gislaine Pilon, que tem uma pergunta para a doutora Martina. Abraço para... Depois eu faço, Gislaine. Abraço para Davi Silva Pereira, Isabeli, uma grande militante que admiro muito. Um abraço para Damiane Rosa Aparecido. Parabéns, amiga, pelo seu lindo trabalho. Te admiro muito, te amo. Beijo, Davi. Beijo, Damiane. Olha, pessoal se manifesta. Um abraço para o Cláudio Marques. Um abraço para Daniel Júnior. Para o José Renato Mendonça. Quem mais? Um abraço para Rosimeire. Um grande abraço para Tião Moraes, Valéria Dias, José Bilk, Ronaldo Pereira, Rita Cardoso, Joyce Lopes, Adalto Gonçalves, Edna Adame Ichano, Wilson Bardini, Senedir José Vanzuita, Damiane Rosa Aparecido, um abraço, eu não sei se eu já acho que eu já falei, mas se eu falei, falo de novo, para Damiane Rosa Aparecido e para minha amiga Zélia Cordaço. Deixa eu fazer esse questionamento, pedir ajuda para a doutora Martina, tem nada a ver com Previdência. Tá. Nós estávamos discutindo aqui a criminalização do crime da homofobia, a ofensa, a injúria, a agressão às pessoas LGBT. Acertei? Acertei. LGBT. A minha amiga Inês Lino Antiqueira, um abraço para Inês, pergunta assim, ó. Como agir se uma pessoa foi ofendida, nesse sentido, até, vamos usar o paralelo da injúria racial, que hoje já existe, já está consolidada, e não conseguiu provas e nem teve testemunha? Então, aí é complicado, né? Assim, a gente tem que ter um mínimo de provas, né? Ou então, porque como a gente está falando na questão dos crimes, a gente tem os crimes que deixam vestígio e os crimes que não deixam vestígio, né? Eu estou entrando um pouco na seara do direito penal, que não é muito a minha área, mas a gente conceitualmente sabe um pouco de tudo, sim, porque fiz faculdade disso e estudo, né? Não tem jeito, a gente lembra das coisas. Mas, enfim, a gente tem os crimes que deixam vestígios e os crimes que não deixam vestígios, né? E os crimes de injúria, eles não deixam vestígios, porque as palavras sobem no tempo, né? Então, assim, sem uma testemunha, é muito complicado. Sem gravar, é muito complicado, tá? O que acaba muitas vezes acontecendo? A pessoa vai na delegacia, faz sem provas, né? Assim, sem provas concretas. Acaba não tendo aí o outro é chamado e acaba exercendo um direito de retratação, entendeu? Então, ele vai, pede desculpa pelo ocorrido, ele desdiz o que ele disse, e é isso que normalmente acaba acontecendo, porque não tem como... eu falo que você fez uma coisa e você não tem como provar, sabe? Que você fala, eu não fiz. É a palavra de um contra o outro. Então, o que acaba acontecendo é mesmo um pedido formal de desculpas, um direito de... A pessoa acaba exercendo mesmo uma retratação, tá? É um pouco complicado. Então, a orientação que a gente dá, se a pessoa percebe que está prestes a... Porque, às vezes, a gente percebe quando vai acontecer, né? Assim, pelo comportamento da pessoa, ela vai... Já não é do nada. Vai acontecendo. Você já sabe quando tá... Tenta... sei lá, gravar, alguma coisa do tipo para ter prova, sabe? Então, fique atento nessas situações, tá? Não fique sozinho se você percebe que você vai ser vítima de um crime desses, entendeu? Sim. Né? Atente se tem câmeras em volta, porque a gente às vezes, sei lá, tá num elevador, tem câmera. Então, são coisas importantes. Só complementando, doutora, a partir disso também, eu acredito que boa parte das pessoas que se opõem, né, ao julgamento favorável das ações no STF, sobretudo os fundamentalistas religiosos, né, eles se utilizam dos preconceitos e da desinformação da população de uma forma geral para lançar tipo um pânico entre a população do tipo, nossa, eu não vou poder nem brincar com meu amigo, eu não vou poder nem chamar ele de viado num jogo de futebol porque eu vou preso. Não, isso não é verdade, gente. É importante que se entenda que a gente pode agir de qualquer forma, de tudo, desde que não prejudique o outro, né? A língua, ela é performática, né? A gente percebe enquanto uma pessoa usa o termo viado no sentido de ofender,
né? E de desqualificar, Sim. ou utiliza o termo viado num tom de chamamento, né? De vocativo mesmo, então... Porque mesmo se for levar, entrando nesse assunto de entonação e tudo, nossa, quantas vezes a gente não chama os nossos tão queridos de tonto, besta, enfim, para não, assim, de muitos outros nomes que, poxa, a gente fala com carinho, sabe? E aqueles que perguntam se, mas eu não devo, então, chamar o meu amigo no campo de futebol de viado... Chama, o que eu posso chamar? Sugiro que chame de hétero, escroto. Por que não? Então, eu acho muito engraçado, né? Assim, a conduta da pessoa que faz com que seja pejorativo, né? Sim. Doutora, vamos para algumas perguntas aqui. O tempo urge. Olha o Juscelino. Olha, esse horarinho de 1 horinha aí não vai combinar curto, muito comigo, não. Tá curto. Semana que vem a senhora vem no sábado, tem mais tempo. Muito bem. Sou Juscelino, para quem vai pedir aposentadoria especial, o que vai mudar com a reforma da Previdência? Então, Jair Bolsonaro não se manifestou ainda com relação a isso, né? Ele não disse nada sobre a aposentadoria, aliás, aposentadoria especial. Só explicando, aposentadoria especial são aquelas pessoas que se submetem a condições de fatores químicos, físicos ou biológicos. Ou seja, trabalham em fábricas, com agentes que são insalubres, né? Então, se aposentam com 15, 20 ou 25 anos, a depender da incidência do fator biológico, químico ou físico, tá? Só para explicar. Por enquanto, Juscelino, nada. Tudo continua. Vamos ficar atentos às novidades. A Gislaine Pilon. Doutora, por favor, faltando 11 meses para me aposentar com 30 anos entre contribuição e afastamento, voltando a contribuir, muda o quê? A pergunta foi assim numa sequência e eu li na sequência quando eu deveria dar os espaços. Falta 11 meses para ela se aposentar, para ela completar os 30 anos de contribuição. Tá. Entre afastamento e contribuição. Os períodos de afastamento seguidos de contribuição, eles são considerados, tá? Então ela tem que ficar atenta com relação a isso. Porque vamos supor que ela ficou 6 meses afastada, foi e contribuiu. Muitas vezes esse cálculo desse período ele não é levado em consideração, se ela foi, por exemplo, no INSS, algum lugar assim. Então, esses períodos de afastamento seguido de contribuição, eles são considerados como tempo de carência. Então, tomar cuidado. Tá, continuando a pergunta. Falta para ela 11 meses para ela se aposentar. Uhum. Eu entendi que ela... Se faltam 11 meses para ela se aposentar, ela tem que contribuir 11 meses. Sim. Não tem como antecipar. A não ser que, por exemplo, aí é bem interessante, porque tem alguns casos que eu pego de a pessoa que ela fala assim, tive uma vida não totalmente linear de trabalho. Aí tem períodos que se ela é, por exemplo, autônoma, ela tem contrato aliás, ela prestava serviços e não contribuiu como contribuinte individual. Se ela tem contrato ou emitia nota, ela consegue fazer contribuições em atraso. Então, como é muito pouco tempo, é interessante ela fazer uma avaliação desse aspecto da vida dela, do CNIS, como que está esse CNIS dela. Pode ser que ela consiga fazer algumas contribuições em atraso aí para diminuir esse período de 11 meses. E se ela completar o tempo, ela pode contribuir um pouco mais com um salário maior e melhorar a vida dela? Não, porque então isso é uma lenda, é um dos mitos que a gente tem no direito previdenciário. No finalzinho agora eu vou pegar e vou contribuir lá no alto para aumentar. Não. A gente tem o descarte, né, das 20% menores e usa-se as 80% maiores. O que vai alterar 11 contribuições dentro de um cenário de 80% de anos, assim, se a gente for pensar, 30 anos. 80% eu e as minhas contas que eu não consigo fazer direito. O que dá 80% de 30 anos, mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Se for 10%, dá 3. Então, 3 vezes 8 dá 24. Tá? Então, 24 anos. O que vai mudar 11 meses em 24 anos? Você vai jogar dinheiro fora, assim, isso é uma conta básica. Eu mesmo sendo ruim de conta, que eu uso tudo no sistema, é uma conta básica. Numa poupança, sim, não faz sentido. Então, para quem faltar pouquinho, contribui no mínimo. Faz E muito cuidado também para essa pessoa. Só tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição quando você recolhe 20% do valor, né, do salário de contribuição, que tem que ser no mínimo, no salário mínimo, e
no máximo o teto da Previdência, que eu não recomendo que se faça. Se recolher sobre 11%, vai ter que fazer um sobrevalor lá na frente, tá? Então, para completar dos 11% para os 20%. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Então, as pessoas às vezes vão lá, 11%. Então, vai pedir para aposentar, não aposenta e tem que fazer a complementação. Minha amiga Valéria Dias, vou tentar interpretar a sua pergunta rapidamente para a gente fechar aqui, ó. Trabalhei só 2 anos registrada, não aguentei mais. Tenho problema no coração, já fui operada, tenho problema na perna, não consigo andar. O que fazer? Será que posso ter algum benefício? Eu acho que um benefício assistencial dependendo da renda da família dela, tá? Se é a renda per capita. Porque, no caso, não consigo ver nenhum e ela já perdeu qualidade de segurado, né? Sim, então um benefício assistencial é o caso. Ela, não sei qual a idade dela, mas de tudo que ela tá descrevendo, entra no que eu tava dizendo dos critérios de deficiência. O que é deficiência? A pessoa, ela tá com vários problemas que, em conjunto, impedem que ela tenha uma vida normal. Então, ela já se enquadra como deficiente. Doutora Martina Catini, obrigado pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo estourou. Sábado que vem, aqui no programa Respondendo Perguntas. 2 horinhas. Isso, 2 horas para a senhora. Vou deixar a senhora responder bastante perguntas dos nossos Hoje chegou bastante, gente. Que maravilha, chega. Gosto muito. Isabeli Carvalho, obrigado pela sua presença. Conforme esse assunto for evoluindo, a gente vai debatendo, de repente, a sua presença de novo aqui no programa será requisitada. Imagina, André, eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigada por estar aqui, obrigada, doutora. E para finalizar, André, eu só queria dizer e lembrar alguns casos, por exemplo, de quem acha de que a criminalização da LGBTfobia é balela e de nada adianta, que travestis, sobretudo travestis, são mortas todos os dias praticamente e com crimes de ódio, com requintes de crueldade, né? Então, não posso citar agora porque o tempo não permite, mas eu queria finalizar parafraseando uma amiga e companheira de militância, de luta, né? E que muito honrosamente subiu à tribuna no STF. Eu queria parafrasear uma mensagem que ela deixou, né? Ser é existir. Existir é ter direito. Inclusive o direito de exigir dignidade e respeito. Obrigada. Valeu, a gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador. E amanhã, programa especial, 10 horas da manhã, todo mundo com a gente no programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Depois de um ano inteiro de trabalho, sua empresa merece o plano de saúde ideal. O plano